Bem, a ideia é conversar com vocês e contar um pouco da minha trajetória, contar um pouco da trajetória do jornal, falar um pouco do contexto em que o jornal está inserido e depois falar, fechando a nossa conversa, sobre a ideia de sobrevivência. Ao que parece, nós temos 20 minutos, né? Então, pretendo dividir, pretendo dividir bem esses pequenos tópicos e de alguma forma contribuir para esse tema que foi escolhido para ser discutido aqui. Bem, eu sou jornalista, eu sou formado pela Universidade Positivo, me formei em 2013 e estou terminando graduação em Letras. Antes de fazer faculdade, eu venho já de um meio que é relacionado ao meio jornalístico, mas por uma outra seara. Eu trabalhava com distribuição de jornal. De 2004 a 2009, eu entreguei jornal em bancas, em semáforos, em casas de bicicleta. Eu também era entregador de panfleto. Por uma boa época eu trabalhei para o Condor, sendo panfleteiro do Condor. E nesses 5 ou 6 anos eu comecei a ter uma relação com o papel que acabou sendo determinante para o jornal e para a consolidação do projeto que hoje tem 7 anos de existência. Nesse processo de 2004 a 2009, onde eu vou trabalhar com produtos e distribuindo esses produtos, eu fui aos poucos também me aprofundando no mercado jornalístico a partir dessa distribuição e conhecendo quem produzia jornal. A partir de 2004, os impressos de Curitiba e região começaram a sentir o efeito da internet, mas ainda de uma forma muito restrita. A crise do mercado de jornalismo ela vai começar realmente a partir de 2010, a partir do momento que a telefonia móvel ela vai entrar no segmento de distribuição de conteúdo e a gente vai ver uma ressignificação do impresso no contexto social. Que até pretendo falar um pouquinho isso na terceira parte, mas essa questão é importante porque eu ainda peguei uma época em que Curitiba e região metropolitana tinham aproximadamente 30 jornais distribuídos semanalmente. Hoje, considerando as 17 cidades que eu fiz um mapeamento recente, existem no máximo 8 a 10 jornais, com 2 deles com alguns problemas de continuidade ou com uma continuidade não muito bem definida. Então, nesse processo que eu vou distribuindo jornal e vou conhecendo os jornais, eu acabo em 2009 fazendo uma prova para entrar na faculdade e entro como bolsista ProUni na categoria de baixa renda. Considerando que eu era distribuidor de jornal e de panfleto, não foi muito difícil provar que eu não tinha dinheiro, né? E aí, a partir dessa experiência em que eu entro na faculdade em 2010, aí eu começo a ter uma outra percepção do mercado jornalístico e começo a cogitar, principalmente no primeiro semestre da faculdade, onde eu tinha a matéria de planejamento gráfico, eu começo a considerar a possibilidade de fazer o próprio jornal. Nessa época que eu trabalhava distribuindo jornais, era muito comum que, enquanto o jornal que eu levava de Curitiba para Araucária e para outras cidades da região, eu ficava esperando o jornal ficar pronto e ia lendo outros jornais. E eu sempre gostei, nesse processo, de ler as colunas que envolviam literatura, principalmente o espaço que os cronistas tinham. A tradição que a gente tem em impresso do cronista como essa espécie de habitante que vai dar uma espécie de colorido à realidade, era ainda em 2004, 2009 muito comum. Mas ao mesmo tempo eu fui percebendo nesse processo que esses espaços foram rareando a partir do momento em que os leitores migraram dos impressos para a internet e, consequentemente, os anunciantes começaram a escassear. E também esses cronistas foram perdendo espaço por conta de uma lógica que sempre que vai acontecer reformas editoriais nos jornais, os espaços de cultura são os primeiros espaços a serem limados. Nesse processo, eu fui pensando, já que eu conheço um pouco esses autores, principalmente autores locais, por que não fazer um jornal que pudesse, de alguma forma, ser um novo orfanato para esses autores que saíram do impresso e muitas vezes só estavam publicando em blogs ou em redes sociais. Aí em 2010, por volta de agosto, já tendo completado o primeiro semestre de faculdade, eu vou fazer a matéria de planejamento gráfico e vou aprender a diagramar de um jeito bem rústico, mas o suficiente para sair a primeira edição do jornal, que foi uma edição com 8 páginas e 1000 exemplares, com circulação na Positivo, na Biblioteca Pública do Paraná e em alguns pontos de Araucária.
eu consegui fazer, na época, o jornal circular a partir do convencimento que eu fiz de 2 anunciantes. Que um era o meu pai, o segundo era um amigo que tinha uma loja de calçados, e convenci ele a entrar com R$100 durante 3 meses, e na época o jornal tinha o custo de gráfica de R$200. E pensei, bem, se eu conseguir pagar a gráfica e fazer o jornal circular, a partir dos próximos meses eu posso pensar num modelo autossustentável, né? E esse modelo se mostrou muito interessante num primeiro momento, o modelo de apenas se preocupar em pagar a gráfica, porque eu consegui, com a distribuição do jornal, começar a captar, primeiro, alguns anunciantes que gostaram da proposta do jornal, mas principalmente colaboradores. O jornal, desde agosto de 2010, com a circulação mensal, eu propus que o jornal fosse um jornal sem fins lucrativos. A ideia do jornal, antes de ser a ideia de pagar os próprios custos, é ser transparente em relação aos processos que nós temos de fazer o jornal circular e movimentar um certo circuito cultural, né? Então nós temos a publicação de autores, de crônicas, contos, romances, poesias, mas também a publicação de ilustradores, a publicação de chargistas, de fotógrafos. Mas como fazer esse pessoal todo participar do circuito do jornal e de algum modo, esse circuito ser saudável para todo mundo, né? Que eu fui percebendo nesse processo de estabelecer um jornal impresso que há uma certa vitimização desse processo de produzir cultura, que é natural, uma vitimização que acontece pelo fato da cultura ser um dos meios de expressão que menos tem reconhecimento social, mas também perceber que muitas vezes as pessoas que expunham esse argumento de vitimização não eram exatamente pessoas pobres, digamos. Eram pessoas que detinham seus meios de comunicação e espalhavam esse argumento de que a cultura não dá dinheiro, que a cultura não promove nenhum tipo de resultado social, mas pessoas que muitas vezes estavam em cargos públicos referendados a partir do trabalho delas, que muitas vezes tinham outros negócios na área de cultura, mas que muitas vezes não vinham à tona. E eu pensei que para não cair nesse meio mais vicioso de ser uma espécie de minoria que acaba conseguindo concentrar as riquezas do meio cultural, mas aproveitando o discurso de vitimização, eu pensei em abrir as contas do jornal. Então, a partir de 2013, já num momento em que o jornal já está com 24 páginas, com uma distribuição maior, saindo da distribuição de Araucária e de Curitiba e já começando a circular em outras cidades da região metropolitana e em algumas cidades fora do Paraná, a gente vai começar com o sistema de prestação de contas, que é o sistema em que tudo que o jornal recebe, tudo que o jornal gasta, ele é mostrado, eu vou mostrar rapidinho para vocês, na página 2, onde nós temos o que cada assinante e cada anunciante gasta mensalmente com o jornal. Essa foi uma forma que eu encontrei de mostrar para a comunidade cultural como o jornal não apenas não tem fins lucrativos, como ele não consegue lucrar também. Então, ao longo desse período de prestação de contas, não foram raros os meses em que o jornal fechou no vermelho, ou ele simplesmente empatou as contas mais básicas, que não envolviam nenhum tipo de salário ao editor. E nesse processo de definir o jornal como um jornal sem fins lucrativos, eu fui entender que era mais interessante que ninguém da estrutura do jornal também fosse remunerado por isso, porque as pessoas que colaboram com o jornal e que entregam o seu capital intelectual para o jornal não são remuneradas. Então eu entendi que seria muito mais coerente que ninguém na estrutura ganhasse, também porque nós não remuneramos quem são as pessoas que realmente fazem o jornal circular, que são os escritores. A partir de 2013, nós também vamos estabelecer um ombudsman, que é essa espécie de ouvidor externo que tem a função de criticar o jornal e analisar o meio. É uma função que existe apenas em mais 2 jornais no Brasil, que é a Folha de São Paulo e o jornal O Povo de Fortaleza, que é mais um processo que a gente buscou de transparecer que, ao colocarmos o nosso jornal para ser criticado, principalmente em algumas contradições que a gente não consegue evitar
Porque há sim alguns choques de interesse nesse processo que o jornal tem de circular. Há alguns conflitos, porque são da natureza humana. Há algumas limitações que nós temos da estrutura, limitações que eu tenho em relação ao entendimento de como as coisas estão mudando. Então nós vamos trazer esse ouvidor para fazer essa mediação entre o leitor e a parte de produção do jornal. A partir de 2014, nós também vamos estabelecer que o jornal ele vai ter um propósito de não apenas divulgar o que está sendo produzido localmente, que é uma coisa que aconteceu naturalmente no começo, porque eram as pessoas que eu conhecia, mas ter também uma expansão dos colaboradores, de transformar o jornal numa espécie de portal nacional do que está sendo produzido na contemporaneidade. E nesse processo, em 2014, nós já estamos com 32 páginas, com uma distribuição de 3.000 exemplares, mas aí, nesse momento, já sentindo muito mais fortemente o impacto da crise que o setor estava passando. Nesse terceiro momento, indo para o quarto momento em relação ao momento do contexto e ao momento da sobrevivência, o jornal passou por uma dificuldade que foram meses seguidos em que o jornal fechou no negativo. O meio jornalístico começou a sofrer por muitas perdas de desemprego e principalmente de fuga de anunciantes que começaram a ser refratários ao impresso, mas ao mesmo tempo eles não foram para os meios digitais. Eles começaram a investir muitas vezes na própria página, no Facebook, no Twitter, em campanhas mais direcionadas do que exatamente em meios de comunicação. E aí a gente começou a perceber que era o momento de a gente rever um pouco o nosso projeto. Foi quando o jornal voltou para 24 páginas e nós resolvemos que precisávamos, de alguma forma, participar mais do universo online, mas ao mesmo tempo não nos prostrando a eles, não deixando com que o jornal fosse apenas algo que tem um braço online em detrimento do impresso, né? E nesse processo a gente vai perceber que as ferramentas como o Facebook, como o Twitter, como a própria newsletter, o Isu, que é uma ferramenta que a gente usa para colocar os nossos PDFs mensais, eles vão ser também plataformas interessantes para as pessoas conhecerem o jornal. Então, a gente começa a pensar também como fazer com que o universo online não fosse um universo que afaste o leitor do jornal impresso e que nós não fôssemos consumidos pelo online a ponto de ser a nossa única possibilidade de sobrevivência. Então, nesse contexto em que nós temos um novo modelo de negócio, muitos jornais acabaram. Indo desde o modelo recente ao fim do impresso da Gazeta Diária até o fim do Jornal do Brasil, o fim do Correio Mercantil, algumas marcas que são praticamente centenárias, eu comecei a pensar o porquê fazer jornal impresso. E foi nesse aspecto que eu pensei que o que eu tenho a dividir de experiência, que também a Marcele e a Thaís conhecem, eu acredito que o tema desse mês do Creative Morning sobre sobrevivência pode ser útil para um entendimento mínimo e específico do que é o mercado de jornal. Eu acredito que os jornais de papel eles começaram a morrer não porque a internet veio tomar esse público e, de certa forma, transformar esse processo de papel num processo de inanição. Eu acho que vai acontecer com os impressos o que a gente chamaria de falta de leitura do espírito do tempo. Que é a ideia de que os impressos não têm mais uma conexão com as pessoas a ponto deles serem necessários. Porque qual é o sentido de você ler um jornal de notícias pela manhã, considerando que à tarde aquelas mesmas notícias já estão velhas? Ou pior, por que você vai ler um jornal de manhã, considerando que você já leu essas notícias no dia anterior? Então, o que me parece que aconteceu foi que o modelo de negócio de papel ele não acompanhou a mudança. E quando acompanhou a mudança, ela fez concorrência para si próprio. A partir do momento que os grandes conglomerados de informação foram para portais começar a ter a notícia em tempo integral, em full time, a gente começou a perceber que eles foram matando o próprio produto. Que é a ideia de você tem um portal que comporta todas as notícias em tempo real e no dia seguinte você imprime um jornal vencido.
é o que me parece, além de um exemplo patológico de inteligência, ou da falta dela, também uma dificuldade de entender que qual é o nosso produto. Se o produto é informação, aí eu entendo que o fim do impresso ele pode ser aceitável, porque ele acaba sendo simplesmente contrário à ideia de distribuição de informação. Se você distribui uma informação vencida pelo papel, não faz sentido comprar jornal, não faz sentido assinar jornal, e não faz sentido simplesmente ser leitor de jornal. Porque se a informação é o seu produto, você vai buscar outras ferramentas para atingir o seu leitor. E hoje a gente percebe através do uso de celulares, de tablets, de computadores pessoais, que a informação ela chega em tempo integral e as pessoas inclusive conseguem produzir o próprio jornal a partir dessas ferramentas. Elas podem ir atrás das informações que elas quiserem. Então, a partir desse entendimento, eu vou pensar que o que diferenciaria o relevo de um jornal impresso de notícias ou de um jornal fadado à morte é entender que o relevo seria um jornal de arte. A ideia de que fazer um jornal hoje que seja um jornal com prazo de validade não faz o menor sentido, além de ser um gasto de dinheiro e de papel. Mas a partir do momento que a gente pensa no papel como uma ferramenta que seria o que a gente chama de registro agiográfico do tempo, o papel como algo que demarca alguma coisa que foi feita num determinado período e que pode auxiliar no melhor entendimento desse período, eu já acho que esse jornal possa ter alguma validade. Então, para isso, a gente tem que transformar o jornal não apenas num jornal que dissemina conteúdo, mas num jornal que esteticamente tenha algum tipo de colaboração e algum tipo de diferencial. Então, até mostrando a capa, nós optamos por uma capa que geralmente tem menos símbolos, menos poluição visual. A gente nunca colocou anúncio na capa. A diagramação que a Marcele faz, ela tem uma distribuição de conteúdo que é feita para facilitar a leitura e com muitos espaços em branco para não causar aquela sensação de esgotamento que os jornais de notícia causavam. E também pensar que se a gente está fazendo um jornal que é para ser um jornal de arte, esse jornal ele tem que ser de alguma forma imutável para quem for ler esse jornal para daqui 50 anos. Que é o esforço que nós temos mensalmente de fazer um jornal que possa ser lido fora do prazo de validade dele, que seria 1 mês, que é o prazo de circulação base. E nessa sobrevivência que a gente buscou, que envolva a ideia de arte e a ideia de um produto que seja agradável de ler e que ao mesmo tempo seja um recorte do que é o contemporâneo, de acordo com o que nós achamos, a gente pensa que isso só funciona se a gente de alguma forma tem uma comunidade que nos auxilia nesse circuito. Então, para fechar essa conversa e abrir para quem tenha algumas perguntas, a ideia principal que eu tenho em relação à sobrevivência é que nenhum produto ou nenhuma ideia ou nenhum projeto sobrevive se a gente não tiver um circuito virtuoso em que aquele que consome também consome não apenas pelas suas necessidades vitais, como a gente consome, por exemplo, água, luz e telefone, mas também porque muitas vezes apoiar um projeto que é um projeto que fortalece uma comunidade de interesses também é uma forma de a comunidade se fortalecer. Então, quando nós percebemos que o jornal sobrevive através de pequenos anunciantes e assinantes, sendo muitos deles de Curitiba, que é a região que a gente tem mais distribuição, a gente percebe que essas pessoas assinam muitas vezes o jornal porque elas sabem que um jornal forte na comunidade delas também é um jornal que possa ser mais interessante para outras pessoas de outras comunidades, mas que sem aquele apoio esse jornal também não vai existir. Que a ideia é que se a gente deixa jornais, projetos legais, como esse projeto do café, como projetos que envolvem economia colaboracionista morrerem, de certa forma, o próximo projeto que surgir, ele vai ter que lidar com as dificuldades que o projeto anterior teve e que não conseguiu resolver. Então, o que a gente pensa é, uma comunidade forte para um determinado produto, ela precisa que esse produto seja um produto que realmente seja diferenciado, mas que também a comunidade tenha uma visão mais cooperativista das coisas. Porque se a gente acreditar que as coisas são simplesmente na relação cliente e produto,
Ou seja, de repente eu cancelo a assinatura de um jornal de literatura que chegou 3 dias depois do que o habitual, a gente esquece que esse jornal também passa pelas suas dificuldades que são estruturais e que sem uma pessoa é um valor a menos que o jornal tem para se estruturar. Então, quando nós temos uma comunidade que atualmente é de quase 400 assinantes investindo no jornal, eu posso acreditar que é possível fazer um impresso para daqui a 1 ano estabelecer esse projeto que começou agora. Um jornal especial que, de repente, pegue alguma temática que a gente julgue relevante para a nossa comunidade. E que sem essa comunidade, o jornal não tem sentido de existir. Que foi o que eu acreditei que fez com que os jornais impressos morressem. Que foi a ideia que eu dividi com a Maria, de que os jornais morreram de uma certa preguiça e de um certo cansaço na leitura que eles fizeram da sua comunidade que eles buscavam atingir. Então, para fechar essa pequena defesa do jornal impresso, eu acho que o jornal só faz sentido se ele tiver uma comunidade que entenda que aquilo é importante para ela e, ao mesmo tempo, saiba que financiando o jornal como produto, também a comunidade se fortalece. Que é a ideia de que temos um escritor, temos um jornal, temos lugares em que o jornal é distribuído, temos espaços onde o jornal ele acaba entrando, faculdades, bibliotecas e outros espaços, em que se todo mundo entende que aquilo é um negócio importante para a comunidade, então é melhor que o jornal não morra e que o jornal continue distribuindo esse conteúdo, porque uma comunidade mais forte de interesses faz com que um jornal também seja mais forte. Basicamente é isso.